Então, a primeira característica do nosso painel criativo, né? O painel criativo, ele precisa ser leve, tá? Então, se o seu painel criativo, se o painel que você está trabalhando hoje, que você está desenvolvendo, ele não é leve, ele é um painel pesado, ele é um painel que te dá uma trabalheira, então eu posso te dizer que você está trabalhando com o painel errado. O painel criativo feito com a técnica correta, ele não pesa mais do que 12 quilos. Então, claro que o peso do painel, ele vai depender da sua proporção, mas quando a gente está aqui dentro das aulas, falando sobre os painéis, a gente está falando de módulos. Então, ontem eu usei um exemplo de um módulo de painel criativo, que era um módulo de 2x1, né? E então eu vou usar como parâmetro sempre esse módulo de 2x1, tá? 2 metros de altura por 1 de largura. Então, um painel com essa medida, ele não pesa mais do que 12 quilos. Deixa eu tirar aqui desativar os comentários, porque vocês aí prestam mais atenção em mim, né? Senão vocês ficam muito tagarelas aí, depois a gente conversa um pouquinho. Então, o painel criativo, ele não pode ser pesado, o verdadeiro painel criativo, ele não pesa mais do que 12 quilos. Dani, não tenho ideia do que é 12 quilos. 12 quilos é o peso de um bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Um bebê de 1 ano e 6 meses, ele pesa em torno de 12 quilos. Então, a gente tem uma noção aí do que, né, a maioria aqui, muitas de vocês são mães, vocês sabem que a gente às vezes passa horas com o bebê, né, no colo, um bebê de 1 ano e meio, e a gente sabe que não é pesado, que não é difícil de carregá-lo. Então, como os painéis criativos são algo que a gente vai estar, né? Eu falo assim que a decoradora, ela tá fazendo mudança, né? Constantemente. A gente muda, leva pra lá, muda pra cá, enfim. Os painéis precisam ser leves, porque qual que é o problema disso a longo prazo? Você trabalhar com um painel que seja pesado, né? O problema é que o seu trabalho vai se tornando cansativo, vai se tornando chato, aquilo vai se tornando um empecilho, né, dentro do seu trabalho, e chega uma hora que às vezes você até deixa de trabalhar com algo que é moderno, que é uma inovação, porque você está achando que aquilo não é muito pesado para você, ou que você não serve para aquilo, enfim, sendo que na verdade você está apenas trabalhando com o painel errado. E por que eu coloquei esse como um dos primeiros pontos, a primeira característica? Porque eu já vi muita gente reclamando, né, justamente desse ponto, que não gosta de trabalhar com painel criativo porque é pesado, porque é difícil, porque trabalha sozinha. E quando a gente fez o nosso primeiro painel lá, quando a gente não tinha técnica, né, o nosso primeiro painel, ele também era pesado. Eu mesma, eu não carregava ele, quem carregava era o Fábio, e ainda era muito dificultoso, às vezes eu precisava ajudar ele. Então, não era um painel propício para o decorador ou para a decoradora. Então, foi por isso que a gente evoluiu também nesse sentido, né? Então, muitas decoradoras que não fazem o próprio painel, o que elas fazem? Elas mandam um marceneiro providenciar um painel, só que o marceneiro, ele não sabe qual é a nossa necessidade, qual é o ritmo de trabalho de uma decoradora. Então, os marceneiros, geralmente, eles tendem, né, a querer fazer algo muito forte, algo pesado, algo que vai ser durável por muitos anos, enfim, mas que não se torna algo agradável para o dia a dia da decoradora. Então, com relação aos painéis, fora que um painel muito pesado, né, ele tem um certo risco também se você não tiver uma estrutura estável para ele, né? Se acontecer de um painel pesado cair, ele pode machucar. Então, depois também vou contar uma história para vocês sobre isso. E ainda sobre o peso, né? Eu trouxe aqui uma foto de um painel que é uma história assim que foi até engraçada. A primeira vez que a gente utilizou esse painel aqui, que é um painel criativo, enfim, com uma pintura que simula cimento queimado. E a gente chegou no local para fazer a montagem da festa e tinham várias pessoas trabalhando na montagem das mesas, do buffet, enfim, vários homens, né? E eles viram o Fábio descendo com esses painéis com a pintura de cimento queimado, e eles falaram assim: nossa, você não precisa de ajuda, isso daí não é pesado, porque a aparência, né, era como se fosse algo pesado, algo que fosse de cimento, né? E a gente falou, não, é bem leve, bem tranquilo de carregar. E enquanto a gente montou o painel, eles ficaram muito admirados, né, com a
a perfeição ali do efeito da pintura, simulando realmente uma parede de concreto. Então foi muito legal assim ver as pessoas observando o painel, vendo que ele era algo cenográfico, realístico, e ao mesmo tempo não sabendo como foi feito aquilo. Então isso é a mágica também, né? Isso faz parte da mágica dos painéis criativos. A gente não mostrar a mecânica como é feito aquilo, como funciona aquilo, despertar a curiosidade, né, de como é feito aquilo ali é muito interessante também.